pessoal, essa parte se chama cálculo de tensões e correntes nos circuitos. Então imagina você que nós tenhamos aqui um circuito com 3 resistores em série, um de 3 ohms, outro de 4 ohms e outro de 6 ohms, alimentados por uma bateria de 12 volts. Eu gostaria de saber qual será a tensão que eu vou medir sobre esse resistor quando eu energizar o circuito. Qual será a tensão que eu vou medir sobre o resistor 2 e qual será a tensão que eu vou medir sobre o resistor 3. Como só existe um caminho, a corrente nos 3 resistores será igual. Mas como é que eu faço para calcular essa tensão aqui? Então primeiro a gente vai aprender a calcular e depois a gente vai conferir no simulador se está correto. Bom, então desenhe novamente aqui o circuito. O que nós sabemos? Que a fonte tem 12 volts, cada uma das resistências em série são 3, 4 e 6 ohms, e eu gostaria de saber a tensão que incide sobre cada um dos resistores. Então, além dos 3 resistores estarem em série com a fonte de alimentação, o que mais eu sei? Eu conheço a lei de Ohm. Então, ó, eu sei que a tensão da bateria é igual à corrente do circuito vezes a resistência total. Primeiro, então, vamos ter que calcular a corrente que passa por aqui, ó, quando eu fechar o circuito, naturalmente. Como é que eu calculo isso? Eu sei que a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. A tensão é 12, por causa da bateria, e a resistência, como estão em série, 3 mais 4 dá 7, 7 mais 6, 13. Então, 12 dividido por 13, a corrente que passa por aqui é 0,92 amperes. Outra coisa sobre a lei de Ohm é que, se a tensão é igual à corrente vezes a resistência, a tensão em 1, que é esse resistor aqui, ó, vai ser a corrente que a gente calculou aqui, vezes a resistência 1. Então, ó, eu coloco aqui V1 é igual a 0,92, que é a corrente que veio daqui, vezes a resistência, que é 3 ohms, igual a 2,76 volts. Essa tensão que incide sobre esse resistor é de 2,76 volts. Eu poderia usar isso aqui, por exemplo, para alimentar uma outra carga com 2,76 volts. Daí a importância do divisor de tensão. Para calcular a tensão sobre o resistor 2 e o 3, faço a mesma coisa. Então, a V2 dá 0,92 vezes 4, dá 3,68. E a V3 dá 0,92 vezes 6, 5,52. Repara, se eu somar a tensão que incide sobre esse, mais a tensão que incide sobre esse, mais a tensão que incide sobre esse, tem que dar 12 volts. Se der mais ou se der menos, ou muito menos, tem alguma coisa errada, já que a tensão não pode aparecer do nada. E de fato, se eu somar aqui, ó, eu vou ter 11,96 volts, que é aproximadamente a tensão da bateria. De onde veio esse erro aqui? Dessa aproximação. Se eu tivesse colocado mais casas depois da vírgula, teria dado mais próximo de 12. Vamos conferir agora no simulador. Então, se eu ligar aqui o meu simulador, vou fechar, o circuito está aberto, não está passando corrente, então não tem nenhuma tensão sobre os resistores. Agora eu vou fechar, fechei o interruptor. Sobre o R1 vai aparecer uma tensão de 2,75 volts.
no nosso cálculo tinha sido 2,76. No R2 vai aparecer uma tensão de 3,66. No nosso cálculo tinha aparecido 3,68. E no R3 vai aparecer uma tensão de 5,49 volts. No nosso tinha aparecido 5,52. Tá? Então você vê que o cálculo ele consegue refletir o que a gente observa aqui no simulador. Nesse outro exemplo, com as resistências em paralelo, as mesmas do exercício anterior, vamos tentar descobrir quais são as correntes que passam pelos resistores. Então, mais uma vez eu redesenhei o circuito, coloquei a bateria de 12 volts, o primeiro resistor de 3 ohms, o segundo de 4, o terceiro de 6 ohms. Eu preciso saber qual a corrente que atravessa esse resistor, qual que atravessa esse, qual que atravessa esse. Qual a tensão que incide sobre cada um deles? Como eu já falei anteriormente, quando o circuito está em paralelo, todos eles recebem a mesma tensão. Então todos eles vão estar submetidos a 12 volts. O R1, o R2 e o R3, 12 volts. Então, novamente vamos para a lei de Ohm. Nós temos que a tensão é igual a corrente vezes a resistência. Isolamos a corrente do lado esquerdo. E podemos calcular com facilidade a corrente 1, a que passa por aqui. Por quê? Porque eu já sei que a tensão é 12 volts. Uma vez que ela está em paralelo com a bateria. Dividido por 3, que é o R1, a corrente nesse ramo vai ser 4 amperes. O mesmo raciocínio eu posso fazer para o ramo 2. Então, 12 volts novamente, dividido por 4 ohms, 3 amperes. E, mais uma vez, para o R3, 12 volts dividido por 6, 2 amperes. Ou seja, essa corrente vai ser 4 amperes, aí 2 vai ser 3 e aí 3 vai ser 2 amperes. A minha corrente total, a que passa por aqui e a que vai alimentar cada um desses ramos, vai ser a soma dessas 3. Então, 4 mais 3 dá 7. 7 mais 2 dá 9. Corrente total, 9 amperes. 4 mais 3, 7, mais 2, 9. 9 amperes. Eu posso fazer o cálculo para confirmar. Então, como é que seria? A minha resistência total seria inverso de R1 mais inverso de R2 mais inverso de R3, 1 dividido por 1/3 mais 1/4 mais 1/6. Se você fizer essa conta aqui, vai dar 1,33 amperes. Você pode colocar na lei de Ohm novamente. 12 volts dividido pela resistência total dá 9 amperes. Ou seja, pelo cálculo da resistência total, confere com a somatória de cada um dos ramos. Vamos ver agora no simulador. Coloquei aqui 3 amperímetros, um em cada um dos ramos, e esse aqui vai medir a corrente total. Vou ligar. No nosso cálculo, esse tinha dado 4 amperes, aqui está bem próximo. Esse tinha dado 3, aqui 2,98 também está bem próximo. E esse tinha dado 2 amperes, e aqui está apresentando 1,99. Essa pequena diferença deve ser o fato da resistência externa do amperímetro, que no simulador ele está levando em conta, que é uma questão de precisão do próprio simulador. E a corrente total, que no nosso tinha dado 9 amperes, aqui está dando 8,93. Ou seja, o calculado está conferindo com a realidade. Se eu quiser medir
a tensão que incide sobre cada um dos resistores, eu posso colocar um voltímetro. Agora coloquei os 3 voltímetros em paralelo com os resistores e nós conferimos lá 11,9 em cada um deles. Tá? Essa pequena diferença é por causa dos arredondamentos e por causa da resistência interna dos instrumentos. Então, gente, vamos ver uma aplicação prática dessas duas situações que nós estudamos, a do circuito em série e a do circuito em paralelo. Do circuito em série seria essa, ó. Imagina que você alugou uma casa e a casa está sem lâmpadas. Aí você foi na casa de material elétrico e comprou um monte de lâmpada de 127 volts. Quando você chegou na casa, você descobriu que a rede é de 220. Mas você gostaria de aproveitar as lâmpadas de 127. Se você parafusar lá uma lâmpada de 127 na rede de 220, ela vai queimar na hora. Como é que você pode fazer? Você pode conectar essas duas lâmpadas em série. Em cada bico de luz, né, duas lâmpadas de 127 em série. Vai dar certo? Vai dar certo, né? Eu vou mostrar aqui por quê. Então, gente, as duas lâmpadas são iguais. Então eu sei que R1 é igual a R2 e a corrente que passa pelas duas é igual. E aqui é 220 volts. Se R1 é igual a R2, eu posso fazer essa igualdade aqui, ó. R1 igual a R2, que é igual a R. Aí lá pela lei de Ohm, sei que V1 é igual a I vezes R. E V2 também é igual a I vezes R. Se V1 é igual a I vezes R e V2 igual a I vezes R, eu posso dizer que V1 é igual a V2, que é igual a V. Tá? Bom, esse V mais esse V tem que dar igual a 220. A somatória, né, desse V. Mas desse V tem que dar igual a 220. Então eu tenho aqui 2V igual a 220. Se 2V igual a 220, eu passo 2 dividindo, eu tenho aqui cada uma das lâmpadas vai suportar 110 volts. E você com certeza consegue ligar uma lâmpada de 127 volts que você comprou num bico que vai estar fornecendo 110 volts. Elas vão trabalhar sem problema nenhum. Tá? É claro que isso aqui é uma situação hipotética, né? Ninguém vai fazer isso porque não é prático. Mas numa emergência você pode até fazer. Então esse segundo exemplo, gente, é o que acontece na casa, nas residências onde nós moramos. Ou no apartamento, a mesma coisa. Eu tenho lá a fonte de corrente que vem lá do poste da rua. Aí tem o quadro de distribuição. E lá tem vários circuitos secundários. Vamos supor que aqui sejam todas as cargas ou todos os aparelhos previstos na cozinha. Tá? Geladeira, micro-ondas, lâmpada. Vamos supor que tenha um outro circuito somente para o chuveiro lá do banheiro e um outro somente para a sala, que é mais ou menos o que acontece. Às vezes não para a sala, mas para o andar térreo, né, se for um sobrado. E aí a corrente que vai ser fornecida para a cozinha, mais a que vai ser fornecida para o banheiro, mais a que vai ser fornecida para a sala, todas elas vêm lá da frente do quadro de distribuição. Então essa corrente, que seria a corrente total, ela seria a soma da cozinha, do banheiro e da sala. Estou dando um exemplo bem simplificado. E isso aqui de fato acontece, tanto assim que o disjuntor que protege essa rede aqui, ó, essa parte da rede, é o disjuntor maior. E lá no quadro de distribuição você vê esse disjuntor maior, que é o que recebe as duas fases mais o neutro, e depois os disjuntores menores que protegem os circuitos secundários. Então pessoal, esse aqui é um exemplo de quadro de distribuição. Não é talvez a melhor imagem, mas foi o que eu consegui nesse momento.
Aqui, ó, esse seria o disjuntor que viria lá da frente da residência, onde está o relógio, tá? Então é o disjuntor que suportaria a corrente total, que não que suportaria, mas que controlaria, né, a corrente total. E aí tem os disjuntores menores que protegem ou controlam lá os subcircuitos. Estou dizendo controlam porque você consegue ligar e desligar também acionando o interruptor lá do disjuntor. Somente um exemplo.